multiplicando assim os pedidos, aí você sempre vai pedir. Na verdade, a oração ela é para cultivar um relacionamento íntimo com o nosso Pai. E Ele com certeza sabe do que todos nós necessitamos. Ele tem cuidado de nós. Amém? Esse é o nosso Deus. Deus está falando com você. Deus quer que você entre no seu momento secreto com Ele. O momento secreto, irmãos, é onde acontecem as coisas. Eu tenho lido, como eu disse no culto passado, algum material sobre os puritanos, né? E uma das coisas que eles afirmavam que trazia um avivamento para a igreja eram os cultos nos lares. E eu te pergunto, onde que é mais difícil a gente viver o Evangelho? Não é em casa? Então imagina, se cada casa for uma igreja, se o seu pai, sua mãe, não sei quem é que cuida de você, seus irmãos, se é que você tem irmãos, e vocês se juntassem e fizessem uma oração a cada dia, fizessem um culto no lar, não seria maravilhoso? E nós temos muita dificuldade de fazer isso. E eu creio que se nós conseguimos fazer isso, lá em casa a gente está tentando implantar, assim, né? A gente está vendo os horários de cada um, as necessidades, como é que a gente pode viabilizar, mas é uma luta. E eu creio que se nós começarmos em cada casa, estipular um culto, talvez não nesse formato, né? Louvor, oferta, avisos e boas-vindas, né? Mas pelo menos parar com a família e falar, Deus, qual é a direção que o Senhor está nos dando na palavra? De que forma eu posso viver o Evangelho e experimentar Cristo todos os dias com a minha família? E com certeza as coisas vão mudar, eu creio nisso. Você crê, irmão? Vamos tentar praticar isso? Amém? Então, cada um faça a sua parte. Hoje o nosso tema, ele vai continuar no tema de a igreja que testemunha Cristo vivo. Nós estamos já na 18ª pregação. E se você não testemunhou Cristo até agora, irmãos, eu não sei o que você está esperando. Porque já são 18 mensagens, 18 domingos, fazem as contas de quantos meses já passaram. E isso significa que nós temos que mudar algo, né, nessas mensagens. Eu tenho sido muito desafiado. E eu acredito que a igreja também tem respondido de uma forma positiva. Porque nós podemos ver isso através do que Deus tem feito. Nós fizemos a festa julina há pouco, né? E muitas células já abraçaram aquelas pessoas que participaram. E as pessoas, inclusive, já deram testemunho do que elas sentiram lá naquele momento. Elas estão se integrando com a comunidade. É a oportunidade da gente semear na vida dessas pessoas. Naquele momento, teve gente que nós abrimos um tempo de oração e as pessoas foram orar por esses convidados. Os convidados se sentiram assim tocados. Alguns choraram, né? Porque a vida está difícil. As pessoas querem uma resposta. As pessoas querem encontrar um sentido. E é como nós falamos aqui na Bíblia, né? Nós somos um vaso de barro que tem um tesouro lá dentro. O vaso não é importante. O que é importante é o tesouro que está dentro de nós. E esse tesouro todo mundo está buscando. Então, primeira coisa, não desvalorize isso que você tem dentro de você, que é a vida de Cristo. E segundo, compartilhe com aquele que precisa. Deus quer fazer uma grande obra, amém? Então, essa mensagem, ela vai trabalhar um tema que nós já falamos algumas vezes, mas nós vamos aprofundar mais. Nós vamos falar sobre a verdadeira comunhão. E por que nós temos que falar da verdadeira comunhão? Porque hoje é muito comum você encontrar grupos que se reúnem por meio de afinidade, por meio de interesses. Recentemente eu tive contato com um cara que estudou comigo no ginásio. Nós não éramos muito próximos, a gente não se falava muito, né? Talvez ele até andasse com um grupinho que eu não era muito assim de me misturar. Mas aí na academia a gente se encontrou, eu cumprimentei uma vez, depois num outro momento nós nos cruzamos de novo, e aí teve um dia que a gente começou a bater um papo. E eu falei para ele que eu estava trabalhando agora como pastor e tal. Os caras acham meio estranho, né? Como assim? Né? Não conseguem imaginar como é que se deu isso. Mas aí começamos a conversar algumas coisas. E aí eu estava trabalhando nessa mensagem sobre a verdadeira comunhão, daqui a pouco meu telefone toca, eu vejo o nome dele, não vou falar, né? Porque vai que um dia ele vem aqui e fala, você foi aquele cara que ele falou no culto. Mas aí eu olhei assim, eu atendi, eu falei, será que ele está buscando Deus? Será que o cara vai falar, eu quero ir lá na comunidade conhecer e tal, eu estou precisando buscar Deus? É difícil encontrar alguém assim hoje em dia. As pessoas querem o quê? Buscar sucesso, querem buscar uma projeção na carreira, diversão, qualquer coisa que possa deixar talvez o coração naquele ritmo de adrenalina, né? Experimentando coisas, vivenciando coisas e tal. E aí, só que para minha surpresa não foi isso. Né? Ele ligou e começou a falar, querer explorar um pouquinho mais de como eu estava trabalhando, que público que eu trabalhava. Eu falei, mano, eu sou formado em marketing, esse cara aí está meio suspeito, acho que ele vai querer alguma coisa nesse sentido. Aí, dito e feito, eu falei, não, porque lá os chineses tal, é um mercado absurdo e tal, eu quero conhecer esses caras, me apresenta. Aí eu já falei, meu Deus do céu.
Não que ele não possa conhecer Cristo, mas olha o coração. E eu vou ter que confrontar esse cara. Eu vou ter que chegar um dia e falar, meu, se você for para a igreja, você vai ser muito bem-vindo. Mas não visando lucro, não visando interesse. Visando relacionamento, visando cura, visando restauração. Porque é isso que nós oferecemos na igreja. Uma vida com Cristo. Se você não quer isso, você vai lá, você vai perder seu tempo. Né? Então, essa é a realidade. Quando a gente vem para a igreja, nós estamos vindo aqui para buscar uma verdadeira comunhão. Uma verdadeira comunhão com o nosso Pai. Uma verdadeira comunhão com o nosso irmão. Porque é isso que, na verdade, resume a nossa vida. Eu sempre fico pensando, quando Jesus ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos, ele foi exatamente isso. Você vai amar o Deus com toda a força, entendimento, com tudo que você tem, com todas as suas forças. Né? Dispõe de tudo que você é para amar esse Deus. E o 2º mandamento, semelhante a esse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos descobrir que no final das contas, a vida ela consiste de relacionamento. Você entra num relacionamento procurando ser feliz, não é verdade? Ninguém vai entrar, eu vou entrar nesse relacionamento porque eu quero ficar brigando. Eu vou entrar nesse relacionamento porque todo dia eu quero ter uma briga diferente. Porque eu vou crescer. Ninguém pensa assim. Todo mundo fala, vou me relacionar com essa pessoa porque eu creio que nós vamos crescer, porque nós vamos ter, né, um caminho juntos. E então a vida ela é feita de relacionamentos. O pastor até passou, né, um vídeo para a gente no grupo de líderes que falava um pouco sobre isso. Foi uma pesquisa que fizeram ao longo de anos e anos, acho que mais de 100 anos, acompanhando uma vida desde cedo até a sua velhice, para ver o que importava realmente na vida da pessoa. E ali aconteceu tudo. Teve gente que virou pedreiro, teve gente que virou médico, teve gente que foi bem-sucedida, teve gente que não foi bem-sucedida, teve gente que teve doença, teve gente que não teve doença, mas em todos os momentos o que marcou essas vidas foram os relacionamentos. Então, não tem como a gente falar de evangelho, ou de Bíblia, ou de Jesus, e viver isolado. É impossível. É um discurso vazio. Então, a proposta de hoje é que a gente entenda o que é essa verdadeira comunhão, o que Cristo quer fazer na nossa vida, por meio dessa comunhão. E também trazer essa reflexão, como é que está a minha vida com Jesus? Eu conheço realmente Jesus? Eu sei que Cristo está vivo, porque a gente vai testemunhar Cristo vivo se a gente viver Cristo vivo. Se para você ele está na cruz, lá, pregado, com aquela cara de sofrimento, então você não experimenta Cristo vivo todos os dias, porque ele ressuscitou. E quando a gente fala na fé, na palavra, que Cristo ressuscitou, é porque ele está vivo. Ele não morreu. Aí às vezes a gente usa essa palavra ressurreição como se fosse um negócio de filme, seriado, né? Uma coisa meio cinematográfica. Mas de fato ele venceu a morte. Jesus venceu os pecados. Jesus venceu Satanás. E é esse Cristo que nós queremos nos relacionar. Que nós buscamos com o nosso coração. E nosso coração tem que ter anseio por essa busca. Não pode ser uma busca passiva. Ah, vou cruzar os braços e vou esperar ver o que Jesus faz. Ele já provou na cruz o amor dele por você. Jesus ele foi para a cruz para te colocar de volta no relacionamento correto com Deus. Para me colocar diante de Deus e falar, ele é justo por causa do meu sacrifício. Ele tem acesso ao Pai porque eu morri na cruz, mas eu ressuscitei. Essa é a palavra do Evangelho. É isso que nós temos que compartilhar. Porque esse é o caminho da vida, irmãos. Então, se a gente já começa a bagunçar desde o começo essa trajetória, a gente perde de vista a verdadeira comunhão. A gente se reúne na igreja como se nós fôssemos um grupo de afinidades. Ah, eu gosto de música, então eu toco no louvor. Ah, eu gosto de rock, então eu não vou andar com os caras que gostam de tocar reggae. Eles tocam reggae com a banda deles. Eu vou andar com os caras do rock and roll para a gente fazer um som. Ah, eu gosto de futebol, eu gosto de basquete. A gente vai criando grupos. E a igreja não é isso. Não são grupos de afinidade. Porque nós somos muito diferentes em nossa essência, na nossa educação, nos nossos sonhos. Todos aqui são diferentes. Mas a proposta é, viva para Cristo. Conheça Jesus. Busque esse Senhor que deu a vida por você, para que você alcance a vida plena, a vida eterna. E a vida eterna começa hoje, amém? Vamos ler o nosso primeiro trecho. Se você tiver sua Bíblia, abre em 1 João, capítulo 1. 4 versículos, irmãos. Aí, vocês podem dar glória a Deus, né? Normalmente eu leio uns 10 versículos, mas nesse primeiro momento só 4 versículos. Porque quando João fala, ele já é direto. João, ele não é um cara que fica dando muita volta. Nós vamos ver isso, irmãos. E João é um cara muito especial, sabe por quê? Entre os discípulos, ele era aquele que aparentemente tinha mais afinidade com Jesus. Você fala, como é que você sabe? Ele reclinava sobre o peito de Jesus. Vamos falar para os homens, principalmente. Você já imaginou o cara aí do seu lado?
reclinar a cabeça sobre o seu peito? Você fala, sai fora, mano. Mas ele tinha tanta intimidade com Jesus, ele se sentiu assim tão amado, que ele queria estar sempre perto. E quando ele vai falar as cartas dele, ele fala desse amor. João não esconde aquilo que ele vive. E isso é a alegria da comunhão. Ele não esconde o que ele vive. Ele experimenta continuamente o toque de Cristo. E até mesmo quando Jesus, ele ressuscitou, né, e ele voltou, ele foi lá ajudar Pedro, né? Pedro estava numa crise absurda na sua vida. Falou, eu traí Jesus, nossa, eu não sou digno de nada, eu sou um desgraçado. E Jesus restaurou a vida dele. Daqui a pouco ele começou a ficar empolgado, né? Ô, Jesus, vem cá, como é que aquele cara vai morrer? Perguntando sobre João. Aí Jesus falou assim, isso não te importa. Viva a sua vida, né? Deixa ele viver a dele. E aí ficou rolando uma história de que Jesus ia deixar o cara eternamente viver, né? O João. E ele foi um dos últimos a morrer. Ele ficou ilhado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e morreu bem velhinho. E assim, no fim das contas, acho que Jesus não quis falar para o Pedro, senão o Pedro ia ficar meio enciumado. Falou, o cara vai viver pra caramba, eu vou morrer rápido, né? Vou passar por prisões, como a gente viu no culto passado. Mas João, ele tinha um relacionamento muito especial com Jesus. E quando a gente lê as cartas de João, ou o Evangelho de João, esse amor tem que arder no nosso coração. Porque é uma literatura que é uma literatura viva. Foi algo que ele experimentou, e nós vamos ver isso logo no começo da sua carta, amém? Ele começa falando assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que eu falei para vocês logo no começo? Nós entramos em um relacionamento para quê? Para sermos alegres. E Jesus está falando assim, o João está falando, nós experimentamos, nós tocamos, nós vimos, nós ouvimos. A palavra da vida estava entre nós. Nós realmente experimentamos daquilo que é verdadeiro. E a primeira coisa que ele fala, o que era desde o princípio. O nosso Deus é um Deus eterno, ele sempre existiu. E ele, na verdade, ele dá prova disso na própria criação. Ele faz criaturas, né, a sua imagem e semelhança, nós. E ele fala o seguinte, como a Liz leu, né, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele criou cada um que está aqui e falou assim, se você crê no meu nome, você vai ter comunhão comigo. Se você crê no meu nome, você tem direito de se tornar meu filho. Deus te aceita como filho. Essa é a maior obra da salvação. Nós estávamos longe de Deus, nós não queríamos saber de Deus. Nós estávamos, como a Bíblia fala, destituídos da glória de Deus. A gente não podia participar desse relacionamento. Olha como é grave o negócio. E aí Jesus vem, e aí João começa a testemunhar. É isso que nós estamos testemunhando. É isso que nós estamos falando. Que essa palavra da vida, o próprio Deus, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Deus veio habitar num corpo, não vou falar semelhante ao meu, né, senão Jesus vai se ofender, mas ele veio como homem. Ele veio, duas mãos, 2 pés, fome, sede, sono, cansaço, talvez uma irritação aqui, outra ali. Jesus veio como homem, mas ele é o Deus eterno, o que era desde o princípio. Ele fala, este veio até nós, e nós tivemos um relacionamento com ele. Imagina você falando de Jesus para alguém. Não ia ser bonito chegar nesse nível? Eu estou falando para você de um Deus que eu toquei, que eu vi, que eu experimentei, que fala comigo, que tem uma intimidade comigo. E esse mesmo Deus quer ter intimidade com você. Esse Deus que criou todas as coisas, ele quer vir e tocar o nosso coração e nos transformar. Ele quer nos chamar para si, porque ele é o Pai está buscando o Filho, e o Filho está perdido, está longe, somos nós. E aí nós voltamos para a casa do Pai, e nós temos atitude como a de João. E ele ainda fala assim, a vida se manifestou. Todos estão correndo atrás de uma vida bem-sucedida. Todos nós, nas nossas escolhas, nas nossas dúvidas, nos nossos desafios de vida, no nosso trabalho, nós estamos buscando essa alegria, esse ser bem-sucedido.
E João deixa bem claro, essa palavra da vida se manifestou. A vida é o próprio Cristo. A alegria está em Jesus, está nesse relacionamento. Então, quando nós usamos a palavra comunhão, hoje em dia ela tem sido um pouco banalizada, né? Vamos para um momento de comunhão. Aí o que a gente faz? A gente junta e vai no shopping, né, tomar um bubble kill, não tem nada de errado nisso. Mas, de repente, nessa ida para lá, a gente não tem comunhão. Você está pensando no seu problema, eu estou pensando no meu, nós estamos falando de uma coisa que não tem nada a ver com Cristo, né? Então, assim, veja só o nível de intimidade que João tinha para falar. Eu estou falando de alguém que eu conheço. E eu quero testemunhar para vocês, eu quero proclamar para vocês que ele é a vida eterna. Porque ele fala, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Tudo que nós queremos, se a gente tiver uma palavra para resumir isso tudo que João está falando, essa palavra é relacionamento. Todo esse começo que João está trazendo aqui, só tem uma palavra para ser a palavra-chave, é relacionamento. E ele mostra, é um relacionamento real. Nós podemos experimentar, nós podemos desfrutar, não só experimentar, correr atrás. Parece que Deus é um cara que a gente fica perseguindo e nunca é alcançado. Mentira. Na verdade, nós estamos sempre fugindo e Jesus está sempre vindo. O que nos faz ficar longe dos olhos de Deus é o nosso pecado. Nós vamos ver isso mais para frente. E a proclamação que João faz é sobre essa palavra da vida. Ele fala, a vida se manifestou, essa vida é Jesus. Ele fala, ver, testemunhar, proclamar a vida eterna. A promessa da salvação vislumbra a vida eterna. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, a gente vem para a igreja, a gente começa a buscar Deus, a gente quer ter uma experiência com Deus, a gente está simplesmente falando assim, eu não consigo ser mais quem eu sou, porque eu vi que eu falho, eu vi que eu caio, eu consigo ver que eu sou sujo, e eu preciso de redenção, eu preciso de salvação. E Jesus está de braços estendidos para nós, para nos tirar desse buraco, que ninguém consegue nos tirar. E eu já vou antecipar algumas palavras, irmãos, porque é muito importante isso. E eu orei para Deus hoje, eu falei, Deus, quando eu estiver compartilhando a mensagem com a igreja, eu quero que seja uma mensagem relevante. Eu quero falar coisas que venham realmente do teu trono, não do meu entendimento, não pela minha forma de falar, para convencer as pessoas, mas que o Espírito Santo fale com cada um. Porque essa palavra é uma palavra muito pontual na nossa vida. Ela desenvolve todas as outras áreas da nossa vida. Se a nossa comunhão com Deus não está legal, todas as outras coisas não vão estar legais. Se nós não conseguimos entrar na presença de Deus, isso é um empecilho para tudo que a gente quer fazer na vida. E nós precisamos aprender a parar e buscar da fonte de água viva, que é o próprio Deus. E em João 17, já no Evangelho, não nas cartas, ele fala alguma coisa interessante sobre a vida eterna. O que eu estou falando, quando nós vamos até Deus, nós estamos buscando a promessa de vida eterna. Você sabe que um dia você vai morrer aqui na terra, mas daqui a pouco você vai abrir os olhos e você vai estar em outro lugar? Você sabia disso? Todos nós somos seres eternos. Todos nós fomos criados para viver uma eternidade. A doutrina espírita, ela fala que nós vamos ficar reencarnando. Só que a Bíblia fala, basta o homem morrer uma única vez. E depois disso, ele será submetido a julgamento. A mesma Bíblia que eles leem. E o que isso nos mostra? Nós só temos uma vida aqui na terra, mas essa vida continua na eternidade. E a proposta de Deus é que a gente passe a eternidade com Ele, não na perdição. Em outras palavras, né, hoje está meio em desuso, no inferno. Essa não é a vontade de Deus. Ele não quer que eu e você a gente passe a eternidade no inferno. Pega o pior dia da sua vida. Quando eu falo de inferno, eu gosto de falar isso. Pega o pior dia da sua vida. Quando você acordou e já meteu o dedinho do pé na poltrona, aí caiu no chão, bateu o dente, aí você tem que passar no dentista, mas está atrasado porque você tem que ir para a escola. Aí na escola você vai ter uma prova que você não estudou, de repente você descobre que são 2 provas, você tem que entregar um trabalho. Pega todo dia, o pior dia da sua vida. Ele não se compara com um segundo no inferno, porque o inferno é a ausência de Deus. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela é suficiente para nós nessa terra. Ele falou para Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Porque Deus se faz presente no meio da nossa dificuldade. E esse coração começa a buscar Deus. Fala, Senhor, eu estou passando isso, eu tenho essa prova, eu não estudei. Né? E a gente começa a desenvolver o relacionamento com Deus. Todos aqui, provavelmente uma vez na vida,
no momento de aperto, pararam e falaram assim: Deus, só o Senhor agora, me ajuda. Eu nem sei se você está aí, eu nem sei se eu te conheço, eu nem sei se você existe, mas se você existe, me ajuda. E com certeza você está aqui até hoje, você está aqui hoje por causa disso. Deus, Ele ouve nossas orações. Ele não está longe para não nos ouvir. Ele não está afastado, não querendo nos ajudar. E a vida eterna, a Bíblia dá uma como é que fala? Uma explicação para o que é a vida eterna. João 17:3 fala: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você quer viver a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho. E João, na sua carta, ele fala: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou ele está falando, em outras palavras, ele está falando: eu já estou vivendo a vida eterna. Quando nós conhecemos Cristo e nós temos a comunhão com Ele, nós já estamos hoje vivendo a vida eterna. Não é aquele negócio: você quer ir para o céu? Levanta a mão, aceita Jesus. Agora vive do jeito que você quiser. Porque lá um dia você vai entrar no céu. Não é essa a proposta da Bíblia. A proposta da palavra de Deus é: viva hoje o que você pode viver no céu. Viva agora esse relacionamento, porque é ele que faz sentido. E é isso. Eu não sei vocês, no meu começo da minha conversão, quando eu comecei a buscar Deus, eu tinha uma rebeldia com Deus, porque eu falava assim: Deus, você é meio do mal, né? Porque você faz a gente sofrer, e se eu errar, você vai me punir. Mas é difícil te agradar a Deus. Só que eu falava isso porque eu não conhecia Deus. Quando eu comecei a entender que Ele estava me buscando, antes mesmo de eu procurar, as coisas fizeram sentido. E eu não sei como é que é a sua experiência com Deus, mas eu quero falar para você: Deus te ama muito, a ponto de Ele ter dado o próprio Filho dele para morrer por você. E essa é a vida eterna. Conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que Ele enviou. E aí, voltando a João, né, ele falou: nós estamos proclamando o que nós vimos e ouvimos. Parece que ele é até meio repetitivo, né? Toda hora ele fala: vimos, ouvimos, tocamos, presenciamos e tal, porque ele está enfatizando. Ele fala: nós estamos proclamando isso para que vocês também tenham comunhão conosco. Isso é a comunidade cristã. Podemos ir no barbecue, a gente pode sair daqui para lá, não tem problema nenhum, mas lá nós ainda somos igreja. Você não é igreja pelo simples fato de entrar nesse prédio. Ah, agora eu sou santo. Agora eu estou, né, Deus está ao meu redor, eu estou vendo anjos, eu vou fechar meus olhos e vou contemplar a glória de Deus. Isso é em todo momento, porque nós temos comunhão com aquele que é verdadeiro. Nós temos comunhão que nos traz alegria. Esse é o sentido do fazer parte de um corpo. Esse é o sentido de estarmos como igreja, porque a gente se identifica com aquele que nos salvou. Não é a roupa que a gente usa, não é o quanto a gente tem no banco, não é nem os títulos que você tem, acadêmicos, mas é o seu relacionamento com Deus que pode gerar uma identificação entre as pessoas aqui. Isso é precioso, irmãos. Isso é muito precioso. Quando Jesus fala sobre unidade, Ele quer que a igreja olhe para Ele, não para as diferenças. E é difícil uma igreja ficar unida há tanto tempo, porque cada um tem uma opinião, cada um pensa de um jeito. Né? E a gente já falou disso várias vezes. Então pensa no seu coração, como é que tem sido essa comunhão com Deus? O quanto sério você tem levado a vida eterna? Porque é isso que está em jogo. Não é a igreja que você congrega, não é o país que você vai morar, não é o quanto você vai ganhar de dinheiro na sua vida, não é quantos objetivos você cumpriu da sua listinha, mas é o quanto você conhece desse Deus que é verdadeiro. É isso que vai fazer diferença. Para a eternidade. Eu vou ser um pouquinho mais pesado, não está escrito aqui no meu esboço, você pode pegar, mas me veio algo agora. Quando Jesus ele fala sobre o julgamento, ele fala que muitas pessoas virão até ele e falará: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Quem expulsa demônio aqui? Tipo, você fica pensando: será que eu já expulsei um demônio? Será que eu já tive essa oportunidade? Eu já tentei, irmãos, eu tomei uma mordida, tomei um tapa já, foi difícil, meu. Depois eu conto para vocês. Ele fala várias coisas que ele fez em nome de Cristo, boas obras, tal. Eu fiz tudo, Deus, por você. Aí Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. Para entrar na presença de Deus na eternidade, você precisa conhecer Cristo.
E eu já estou te falando, Ele quer se aproximar. Ele é o primeiro, Ele deu a vida dele por nós. E por que nós estamos achando que Ele está contra nós? Aí eu estou voltando no começo da minha conversão, quando eu tinha aquela rebeldia com Deus. Porque eu não entendia que o próprio Cristo estava querendo me trazer de volta, me tirar dessa vida noiada que não tem Deus, dessa vida que anda longe, para nos trazer para a vida eterna. E por isso que ele fala, essa é a comunhão com Deus e Pai, e nós queremos que vocês tenham essa comunhão também, para que a alegria de vocês seja completa. Eu vou um pouquinho mais fundo ainda. Se você não consegue ser alegre no seu relacionamento com Deus que te criou, você não consegue ser alegre com ninguém. Porque a alegria está nele. A alegria, ela emana de Deus. O amor, ele emana de Deus. Jesus, naquela restauração do Pedro, voltando a alguns capítulos, ele falou assim, Pedro, você me ama? Ele não fala assim, Pedro, você ama esses caras aqui, esses 12 discípulos? Pedro, você ama a igreja que eu vou construir? Pedro, você ama esse mundo? Ele fala, não, você me ama. Então cuida do meu rebanho. Se você ama Cristo, cuida do seu irmão. Cuida daquele seu semelhante. Cuida do teu próximo. Porque esse é o mandamento de Deus, o segundo mandamento, como Jesus falou. Mas o primeiro de todos é, cultive o seu relacionamento com Deus. Isso é adoração. Adoração não é música, adoração não é o que você faz ou deixa de fazer, mas a adoração verdadeira é cultivar essa comunhão, que o próprio Deus já nos proporcionou em Cristo. Então, a minha pergunta que fica depois desses pontos é perguntar assim, o que pode nessa terra tirar a sua alegria? O que tem tirado a sua alegria? Algo deve deixar o seu coração meio perplexo. Algo na sua caminhada deve deixar você um pouco insatisfeito. E a questão é, o que tem roubado a sua alegria? Porque nós estamos vendo aqui, isso eu preciso aprender também, irmãos, eu não estou só ensinando, eu estou sendo ministrado por Deus. Se nós não estamos com essa alegria, nós temos que ver se nós estamos com essa comunhão com Deus ajustada. Porque se Deus Ele quer, e se Deus é a fonte de todo amor e de toda alegria, e essa comunhão, como a palavra nos afirmou, ela pode nos gerar uma alegria que seja completa, por que está faltando alegria na nossa vida? Por que existem muitos casos de depressão? Por que existem muitos casos onde há falta de esperança? Por que muitas pessoas tiram as suas próprias vidas? Porque falta essa alegria. E a resposta está aqui na palavra. A comunhão com Deus, ela vai te proporcionar uma alegria completa. Eu quero já ir para o segundo ponto, que nós vamos trabalhar algumas bases para essa verdadeira comunhão. Porque se nós respondemos a pergunta, você tem tido essa comunhão com Deus? Talvez você pense assim, acho que sim, eu tenho buscado essa comunhão com Deus, eu tenho vindo aqui nos cultos, eu tenho pregado dele na minha faculdade, no meu trabalho, eu realmente amo esse Deus, mesmo talvez eu errando alguns momentos, eu reconheço esse Deus. E, então, se você responde positivamente, se você tem essa comunhão com Deus, eu gostaria que você prestasse atenção nesse próximo trecho. E ele fala o seguinte, é a continuação do trecho, tá, irmãos? Versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Ele ainda continua falando sobre a palavra da verdade, sobre a vida eterna, sobre Cristo. Ele fala, Deus é luz, e nele não há treva alguma. E se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É aqui que vai vir a prova, irmãos, se a nossa comunhão com Deus ela está rolando ou não. Porque a Bíblia fala que se afirmamos que temos essa comunhão com Deus, mas estamos andando nas trevas, nós estamos mentindo. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Se nós andarmos na luz, nós temos essa comunhão garantida. E aí você fala assim, eu tenho que ser perfeito para andar com Deus? Não, a Bíblia não fala isso.
porque ela afirma logo na sequência. Se nós falamos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando. Todos nós ainda pecamos. Todos nós ainda temos algumas dificuldades. Talvez alguns valores distorcidos, algumas coisas que colocam em xeque a nossa vida, vamos dizer assim, santificada em Deus. E essa comunhão, ele fala assim, se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com Deus e nós temos comunhão com os outros, uns com os outros. Então tem duas maneiras de você checar se você vive uma verdadeira comunhão. Se você anda na luz e se isso, essa comunhão que você tem com Deus, ela resulta numa comunhão com o seu próximo. E lembrando que essa comunhão é aquilo que traz alegria, é aquilo que gera vida. E essa é a maior dificuldade da igreja, irmãos, porque existe muito discurso, existe muitas ideias, existem muitos falatórios, mas a vida prática, ela é meio distante da realidade bíblica. Então nós precisamos voltar para as Escrituras, voltar para a palavra de Deus, falar, Deus, me ensina como anda na luz. Você sabe andar na luz? O que é andar na luz? De repente você fala assim, eu estou lendo que eu tenho que andar na luz, mas o que é isso? E eu posso resumir para você. Andar na luz é andar na verdade. Sabe por que as pessoas muitas vezes não vão à igreja? Porque eles olham a igreja e consideram que é hipócrita. Fala uma coisa e vive outra. Todos nós temos alguma barreira com isso, porque na verdade a gente sabe que a religiosidade, ela engessa o cristianismo. A gente torna esse relacionamento, essa comunhão verdadeira com Deus, em faça isso e não faça aquilo. E aí a vida cristã vira o quê? Vira um negócio automático. As pessoas vivem sem alegria, as pessoas vivem sem fé, vivem sem esperança. Mas Jesus está falando, gente, eu sou a esperança, eu sou a alegria, venham para mim, tenham comunhão comigo e compartilhem isso com quem vocês tiverem contato, porque isso é a vida. Vocês entendem, irmão, como é sério? Andar na luz é andar na verdade. Não tem como você ser um ser santo e você não sabe se relacionar com os outros. Não tem como você falar que anda na luz, mas na verdade os seus comportamentos mostram que você está na treva. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus ele veio para nos libertar dessas trevas. Mas primeiro eu quero falar sobre a luz. Ele fala uma coisa que é fundamental nesse trecho. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Você vai andar com Deus sem culpa, porque o sangue de Jesus, ele é eficiente totalmente para te purificar de toda injustiça, para te limpar do pecado, para me limpar dos pecados. Então, se você tem alguma dificuldade, você nesse relacionamento com Deus, você confessa. Você fala, Deus, eu tenho isso, e eu sei que isso não te agrada. E, na verdade, quando nós fazemos algo errado, nós sabemos que aquilo não agrada a Deus. Porque a gente sente um peso. A gente sente a tristeza. E o pecado, ele nos escraviza, irmãos. Nós falamos de alegria, uma alegria plena. Um dos fatos de não existir essa alegria é porque nós estamos sendo esbofeteados pelo pecado. Parece que o pecado tem mais poder que Jesus. Parece que o inimigo tem mais poder que Cristo. Parece que as circunstâncias têm mais poder do que aquele que venceu a morte. Então eu pergunto de novo, a nossa comunhão com Deus, ela não deveria ser mais profunda, mais eficaz? Porque na verdade não depende muito da gente, depende de quem Ele é. E se nós sabemos que Ele é bom, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por que nós estamos lutando? Esses dias Deus me mandou um trecho, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Eu falei, cara, quem sou eu para ficar lutando, sendo que eu tenho Deus do meu lado? Deixa com Ele, né? Deixa que Ele garante essa briga. A gente quer se meter em tudo. E por isso que a gente fica cansado. A gente quer se meter em tudo, por isso que a gente fica exausto. A gente quer ter razão em todas as coisas. E eu vou te confessar uma coisa, isso é pecado, irmãos. Então, se você quer manter a verdadeira comunhão, ande com Deus. E mais que isso, ande na verdade. E resumindo isso, ande na luz. Você fala assim, como assim andar na luz? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você está no escuro, às vezes aqui no final do dia, quando a gente está indo embora da igreja, você vai na escadaria, a luz não acende. Você pensa, estou diante de uma escada, eu posso cair a qualquer momento. E sabe aquela luz que tem aquele sensor? Você anda, você está embaixo do sensor, o sensor não acende. Aí você já começa a falar, caramba, meu, que luz podre essa aqui, né? Aí você já começa a buscar o celular, acende o seu aplicativo de lanterna, né? E vai descendo tranquilamente. A luz, ela nos ajuda na caminhada.
E aqui a Bíblia é muito clara, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como é que nós vamos andar nessa vida de uma forma correta? Para alcançar essa alegria, para ter essa verdadeira comunhão com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não tem muito o que fazer, irmãos. E eu quero incentivar todos aqui a fazerem isso. Porque não é no culto que nós vamos descobrir isso, mas é no nosso quarto. Quando você parar e sinceramente falar com Deus. Você mostrar quem você realmente é. Você fazer uma autoanálise. Sabe, fazer um check-up diante de Deus. Ó Deus, eu estou escancarando meu coração para você. Eu quero isso. Eu desejo aquilo. Eu estou frustrado aqui. Aqui eu tenho parece que entrou uma espada no meu coração e ela precisa sair. E você no seu quarto começa a descobrir essas coisas com Deus. Porque Deus fala com você. Ó, vou te falar, irmãos. Eu tenho bons amigos. Eu conheço, aqui tenho muitos exemplos de bons cristãos. Pessoas maduras na fé. O pastor, a Anaquan, eles me acompanham. Eu tenho minha mãe, que é uma mulher muito fervorosa. A Laura é uma pessoa confiável na fé. Eu conheço muita gente. Mas vou ser bem sincero, nenhum deles consegue me tirar de um atoleiro de lama. Quando eu estou na dificuldade, eu até posso querer conversar com todo mundo, trocar uma ideia, né, ter algumas referências. E normalmente eu faço isso. Mas no fundo, o único que consegue me tirar do buraco é Deus. E se eu dou as costas para esse relacionamento, o que vai acontecer comigo? Vou me frustrar com a minha família, vou me frustrar com a igreja, vou me frustrar com a liderança, vou me frustrar com todo mundo, porque ninguém resolve o meu problema. Mas quem é o único que tem poder para resolver o meu problema? Jesus. E Ele é o único que sabe o que tem no seu coração. Ele olhando todos aqui, Ele sabe. A sensação que eu tenho é que se Jesus estivesse andando aqui no nosso meio e olhasse para cada um de nós, nós iríamos nos sentir pelados na presença de Deus. Adão e Eva, quando Deus apareceu e eles tinham pecado, eles sentiram vergonha. Porque esse é o resultado do pecado. E eles se esconderam de Deus, mas Deus foi até ele, até Adão. Então veja, essa é a atitude do Deus que nós conhecemos. Deus sabia que Adão tinha pecado. Na verdade, ele sabia que a Eva tinha sido a responsável por ouvir a serpente. E ele sabia que aquela serpente era uma porcaria tal, e podia ter esmagado a cabeça dela desde o começo. Mas mesmo assim, ele foi com paciência, andou até Adão e falou, e aí, Adão, o que está rolando? Ah, Deus, sabe como é que é, né? Aquela mulher que o Senhor fez, se ela não tivesse aqui, eu não teria caído, mas já que você fez ela, então foi culpa dela, né? Ah, Eva, o que aconteceu? Ah, aquela serpente que o Senhor criou, Deus. No fim, está todo mundo culpando Deus. E Deus é aquele que está sempre disposto a restaurar. Deus é aquele que está sempre disposto a estender o braço e falar, vamos lá, filho, mais um pouco. Olha o exemplo de Jesus na cruz. Acho que eu estava falando com o Pedrão. Eu li a história de um cara que me deixou chocado. O cara com 30 e poucos anos perdeu a esposa. E ele era um cristão fervoroso. E ele escreveu uma carta. Eu li aquela carta e comecei a chorar, velho. Porque eu falei assim, se fosse eu acho que a primeira pessoa que eu ia brigar era com Deus. Pô, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Sabe o que é isso? É a atitude de alguém que é um pecador miserável, que não conhece Deus. Porque esse cara conhecia Deus. Ele escreveu assim, Deus, mesmo estando passando no vale da sombra da morte, a tua graça é suficiente para mim. Porque eu sei que um dia na eternidade nós vamos nos encontrar de novo. Eu falei, cara, eu não tenho essa consciência. Eu não tenho essa fé, eu não tenho esse coração. Eu quero que Deus resolva os meus problemas. Só que Deus é muito mais do que um solucionador de problemas. Ele está interessado no relacionamento. E o relacionamento dele é com base na verdade. Não é com base no que nós sentimos. Se a Bíblia fala, aqui isso é errado, aqui você precisa arrumar, aqui você precisa mudar, é Deus que está te confrontando. Não é mais o pastor, não é o seu líder, não são seus pais. É o próprio Deus falando, filho, melhore nisso. A sua vida eterna é uma grande bênção. Não ponha ela a preço por causa dos seus amigos, por causa das dificuldades. E eu fico olhando, o nosso cristianismo às vezes ele é muito morno, sabia? E a gente sabe o que acontece com quem é morno. Deus vomita. É pesada essa palavra, irmãos. Mas foi para essa igreja, quando ele falou que os cristãos de lá eram mornos, que ele falou, eu estou batendo na porta. E se alguém abrir essa porta, eu vou entrar e vou ter um relacionamento com ele. Se nós abrirmos a porta para Jesus, ele é o primeiro interessado a fazer um banquete para nós. Mas nós continuamos na nossa mornidão. E nós não experimentamos essa verdadeira comunhão.
A gente não experimenta aquela alegria. Eu fiquei impressionado, eu falei, cara, a igreja que estava mais precisando foi a igreja que deixou Jesus de fora. Você tem deixado Jesus de fora da sua vida? Ainda sabendo de tudo que ele fez, de tudo que ele é? Hoje é o momento de restauração. Hoje é o momento onde ele quer te mostrar o amor dele. E eu estou falando isso não pensando, vamos dizer, nos nossos convidados, mas para todos nós. A nossa vida cristã, ela é cheia de altos e baixos. Ela não é uma vida que só vai subindo, 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 e você vira um cara super espiritual. Pelo contrário, quanto mais você anda na vida cristã, quanto mais você avança no reino de Deus, você começa a olhar para si mesmo e falar assim, eu não sou apto, eu não consigo. Mas o que garante a nossa chegada lá é essa comunhão, é essa vida com Deus. Porque é Ele que vai nos sustentar quando nós estamos fracos. Isso precisa ser real na nossa vida, irmãos. Senão qualquer tribulação vai nos deixar muito mal. E mesmo se você chegar nesse estado de estar mal, você ainda pode buscar Deus. E Deus vai te ouvir. Porque se eu estiver falando isso, eu estou falando que eu estou sempre andando constante, que eu nunca vou cair. E é mentira. Essa semana mesmo, várias vezes eu entrei no meu quarto chorando para Deus. Falei, Deus, eu não entendo isso, eu não sei lidar com isso, eu oro por essa e essa pessoa, aquele lá está assim assado, esse casamento está acabando, aquele lá está não sei o quê. Várias pessoas passando por dificuldades. Vida pessoal, vida ministerial, tudo em jogo. E aí você começa a orar, porque Ele é o único que vai ouvir tua oração. Ele é o único que vai entender o que você está passando. Então, meus irmãos, não desprezem essa comunhão. Ela é preciosa. E ela nos foi dada gratuitamente. Eu acho que eu enrolei um pouquinho nessa parte da luz, mas basicamente, quando você anda na luz, você está considerando a palavra de Deus. E uma das orações que eu fiz, olha que interessante, foi igual a de Jesus, né? Ele falou assim, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Jesus orou isso quando ele estava para passar o maior sofrimento da vida dele, que foi todo aquele caminho para a cruz. E ele orou, Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele descansou na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe disso? Se você não sabe, você precisa buscar hoje. Porque é isso que vai te conduzir para a vida eterna. É isso que vai te trazer essa alegria. É isso que vai garantir essa comunhão com Deus. Que vai tornar saudável todos os relacionamentos. Várias pessoas testemunham, né? Quando eu não conhecia Jesus, eu era alcoólatra, batia na minha esposa, espancava meus filhos. Aí Jesus entrou na minha vida, hoje mudou minha casa. Lógico que mudou. Porque o pecado saiu. Deu lugar para o reinado de Cristo. Antes eu era um cara depressivo, queria me matar. Jesus entrou na vida do cara, ele tem uma nova vida. Ele começa a valorizar a vida. Nós não podemos esquecer, irmãos, essa vida aqui, ela é uma luta. E nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos lutando contra Satanás, nós estamos lutando contra os nossos pensamentos, contra o mundo que nos pressiona a ser alguém, a alcançar algo. E isso nunca acaba. E a gente começa a sentir pressão. A gente começa a ficar desgastado. E Jesus está falando, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E eu vou te aliviar. Eu vou caminhar com você. Eu estou com você. É isso que Jesus fala para nós, irmãos. E assim, eu não estou falando nada disso da minha cabeça, isso tudo está na Bíblia. A Bíblia, ela tem um banquete para nós. Só que a gente dá 5 minutinhos da nossa vida para ela. E a gente quer que Deus resolva os problemas. Está errado. Tem que mudar hoje, irmãos. O outro lado, né, é andar nas trevas. Nós falamos de andar na luz, é andar de acordo com a palavra, é andar na verdade. Andar nas trevas, irmãos, eu vou resumir brevemente. É você andar de acordo com esse mundo. É você andar de acordo com os desejos desse mundo. Um cara que anda no desejo desse mundo, ele não consegue andar nos desejos de Deus. São coisas opostas. Então ele fala, se você está em trevas, você ainda não conhece essa comunhão. E essas trevas, elas se manifestam no nosso pecado. Você se sente perdido, você se sente sem rumo, sem paz, sem alegria. E isso tudo é causado pelo pecado. E quando nós falamos, nós vamos ter a ceia hoje. Nós vamos ver que isso revela que Jesus nos libertou do poder do pecado. Porque é o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Não foi isso que João falou? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É como se ele pegasse um papel amassado, sujo, e tornasse ele um papel limpo, perfeito. Mas não porque o papel tem poder em si,
mas porque Ele sabe fazer isso. Só Ele consegue fazer isso. Eu não sei qual que é o seu entendimento de pecado, né? Talvez você pense assim, eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal para ninguém. Normalmente é o pensamento, muitos brasileiros falam isso, né? Você fala assim, você conhece Deus? Conheço, tal, mas você é um pecador. Não, não sou, porque eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Parece que a gente limita o pecado a algumas ações. Mas eu vou falar uma coisa sincera. O pecado não é o que você faz, não é o que eu faço, é o que nós somos. Isso revela o pecado. Porque o pecado está aqui no nosso coração. Por mais que você queira se livrar dele, você não consegue. A Bíblia fala assim, se afirmamos que estamos sem pecados, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. E por isso é necessário o arrependimento que Deus nos dá. Quando você se arrepende, você reconhece, fala assim, Deus, eu estou vendo tudo isso aqui, eu tenho um raio-x da minha vida, eu sei que essa vida não consegue agradar ao Senhor. Mas ao mesmo tempo você olha para Cristo e você fala, esse é o caminho. É dessa forma que Deus vai me aceitar. Porque aí eu quero ler lá para frente um trecho que vai mostrar isso. Foi por causa do sacrifício de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Vai ser a nossa conclusão hoje, já estou acabando, irmãos. E esse arrependimento, ele nos leva para a condição final que João trabalha nesse trecho. Ele fala, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. É assim que o verdadeiro pecador, um grande pecador, chega a essa comunhão. Através da confissão, através do arrependimento. Isso é o evangelho, irmãos, não tem mistério. É você olhar para dentro de si, reconhecer e falar, Senhor, me perdoa. Eu estava falando sobre o pensamento, né? Não roubei, não matei, não sei o quê. Mas eu te pergunto, e com relação às suas motivações? E os seus pensamentos? E as coisas que se você tivesse chance de falar, você falasse? Isso não revela quem você é, quem eu sou? Isso é o pecado. E eu gosto de lembrar, Jesus falou assim, você não precisa cometer o adultério para ser considerado adúltero. Basta você pensar. Se você pensar na sua mente, você já adulterou. Você não precisa matar um cara, mas se você pensar mal dele, na sua mente, você já cometeu o homicídio. Aí você olha para Jesus e fala, Jesus, o negócio é estreito. E é mesmo. Mas é por isso que ele é o caminho. Se não fosse Jesus, a gente estava tudo perdido, irmãos. Então a gente precisa rever seriamente como tem sido a nossa vida. Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Amém? Essa comunhão, ela está disponível hoje para nós. Nós podemos retomar hoje essa comunhão verdadeira. Deus quer fazer isso conosco. Eu espero que seu coração esteja sedento para isso. Porque, como eu disse, se você foi atento, você entendeu. Não existe um relacionamento que vai te saciar. Nenhum relacionamento vai te saciar. Somente esse relacionamento com Cristo. E ele é completo e ele vale para a vida eterna. Eu queria encerrar com um versículo de Hebreus, que tem um pouco a ver com isso tudo, e aí nós já vamos para o nosso momento da ceia, tá bom? Ele fala o seguinte, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos representava a presença de Deus. Então o autor de Hebreus está falando assim, a gente tem confiança, plena confiança, uma confiança completa, para entrar na presença de Deus por meio do sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E aí ele fala, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o próprio Jesus. E sendo assim, nós podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações derramados para nos purificar de uma consciência culpada. Não há mais culpa para quem está em Cristo. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, ou seja, isso simboliza a santificação. E aí ele fala, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando você fala a respeito de Deus, você precisa crer nisso, porque Ele é fiel. A base está toda nele, não está em nós. Como nós vimos, nós vamos pecar, nós somos pecadores. Nós somos mentirosos se a gente fala que a gente não tem pecado. E pior, a gente fala que Deus é mentiroso. E aqui ele exalta isso. Nós temos que ter a firmeza na esperança daquilo que professamos, porque Ele é fiel. E aí ele fala, nos consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Esse é o papel da igreja, a comunhão na igreja é isso, nos incentivar ao amor. Você está chateado com o teu irmão, cola no outro lá, fica só falando mal dele, não. Fala assim, irmão, vamos amar, vamos orar, vamos restaurar, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. Isso é uma comunhão cristã. Não é aquele negócio de primeira comunhão, né? Você vai lá, faz umas aulas, participa de um culto,
Isso não é comunhão também. A verdadeira comunhão é isso, é nós incentivarmos ao amor e às boas obras. E aí vem a advertência famosa, né, de Hebreus. Não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando você vê que o dia se aproxima. O dia está chegando, irmãos. Esse é o dia do julgamento, é o dia da volta de Cristo. E Cristo vai buscar aquele que crê nele. Jesus vem buscar aqueles que realmente estão sedentos por esse relacionamento. Jesus ele vem buscar aqueles que estão buscando essa comunhão. E eu quero perguntar para você se você é um desses. Para você refletir nesse momento. Porque nós vamos tomar a ceia agora. E eu queria pedir até para alguns irmãos me ajudarem aqui com esse momento da ceia. Eu já vou emendar direto com esse término do culto, porque eu acho que tem tudo a ver comunhão com a ceia do corpo de Cristo. Vou procurar um trechinho aqui, irmãos. Já separaram aí o pessoal que vai ajudar na ceia? Se manifestem os filhos da luz.